Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de fevereiro de 2023, são 8 horas da manhã e Marcos Duval vai pagar as consequências por ter tentado dar uma de espertinho. Na verdade, ele variou de versão em versão, apresentou várias versões, mas um fato vai ser determinante para a decisão de Alexandre de Moraes, que deve sair nos próximos dias. E essa decisão será a prisão preventiva de Marcos Duval. O que é que acontece? Ele, além de mentir para a justiça, de contar fatos que depois ele próprio desmentiu, ele se recusou a acusar Bolsonaro por ter permitido e até colaborado com um plano golpista diante dos seus olhos, naquela conversa que o Duval, o senador Marcos Duval, relatou com Bolsonaro e Daniel Silveira. E com isso o Alexandre de Moraes pediu ao Duval para que testemunhasse, e ele se recusou e ficou se alternando entre várias versões. Com isso, ele, além de ter prevaricado, ou seja, ter deixado de cumprir uma obrigação de denunciar o que estava acontecendo, ele ainda obstruiu a justiça por se recusar a depor. Advogados ligados a Lula avaliam que Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, pode ser alvo de pedido de prisão por suposta tentativa de obstrução das investigações sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. Para eles, o fato de o senador ter levado as informações do plano a Alexandre de Moraes e não ter formalizado denúncia indica que seu objetivo era afastar o magistrado. Então, essa decisão desse sujeito deve levá-lo em cana nos próximos dias, e esses advogados ligados a Lula, que estão avisando que isso vai acontecer, basicamente são do grupo Prerrogativas. E aqui nós temos o início de uma comédia anunciada. E que comédia anunciada é essa? Quem estava preocupado com a base de Lula no Congresso pode se despreocupar, porque, na verdade, até de forma inesperada, muito, mas muito antes do que se esperava, a base de Lula está bombando com o apoio dos partidos mais bolsonaristas do governo passado, o PP e o PL, que é o partido do próprio Bolsonaro. Veja só, permanência do PP na oposição vira motivo de piada entre parlamentares do partido. O deputado da legenda diz que 60% do partido quer aderir a Lula. O encontro da bancada do PP na última semana, Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, disse que o partido continuará contra o governo Lula. Eis que o deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, brincou que Ciro então vai ter que ensinar os integrantes da legenda a serem oposição, algo inédito que eles nunca fizeram, porque o PP esteve ao lado do governo em todos os governos em muito tempo. Governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, inclusive esse sujeito aí, o Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, era aliadíssimo de Lula e vai acabar no colo de Lula de novo. Pode esperar, porque essa gente não vive na oposição. E se você acha que é só o PL, que era o partido mais bolsonarista por ser o partido PL, depois do PP, que era o segundo partido mais bolsonarista, o PL tem 1/4 dos seus membros querendo aderir a Lula já neste momento,
já nesse momento o partido do Bolsonaro. Vamos entender bem o que é que eu estou dizendo. Tudo bem que é só um quarto, não é? São em torno de 25 deputados. Na verdade é um pouquinho mais de um quarto, porque o PL tem 99 deputados. E 25 querem aderir a Lula. E essas lideranças do partido do Bolsonaro já mapearam deputados que vão aderir ao governo, mas não serão punidos. Apesar de ter conseguido eleger a maior bancada da Câmara nas últimas eleições a reboque de Bolsonaro, o PL já aceitou que parte de seus deputados vai entrar na base do Lula e até precificou o tamanho do neolulismo em suas hostes. Segundo mapas dos líderes do PL, 25 dos 99 deputados do partido já trabalham para aderir ao governo em troca, claro, de cargos de influência. São congressistas sem vínculo com o bolsonarismo que integram o chamado PL Raiz e não estão dispostos a passar os próximos 4 anos na oposição, que é como o PL se coloca oficialmente. Figuras como o baiano João Bacelar, que já apoiou os governos Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, e que em reunião recente da bancada disse que não podia ficar na oposição porque nem sabia como era isso. Nunca ficou contra o governo. Bacelar e seus colegas têm trajetórias semelhantes às do próprio Valdemar, que pela primeira vez não faz parte do bloco governista por muito tempo. Ele já começou a dar sinais de que vai pular fora do Bolsonaro. E faz parte, são 4 artigos que mostram como o Lula vai construir, já está construindo uma mega base de apoio no Congresso. O terceiro fator é Arthur Lira, que faz Valdemar enquadrar bolsonaristas no PL pela primeira vez. Então, a articulação de bolsonaristas do PL para lançar uma candidatura avulsa contra Arthur Lira à presidência da Câmara fez Valdemar Costa Neto enquadrar pela primeira vez a ala radical do partido, que são os bolsonaristas, que hoje são 3/4 do PL. Em uma conversa dura com parlamentares que defendiam o lançamento do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança ao cargo, o presidente do PL deu um ultimato, afirmou que expulsaria o candidato e as demais lideranças que apoiassem ter candidato próprio à presidência da Câmara. E você vai me dizer, mas o que tem isso a ver com o Lula? Tem tudo, porque o Lira agora, ele era o homem de Bolsonaro, agora ele é o homem de Lula. Muitos poderão dizer, minha amiga, meu amigo, que, mas isso não é bom. Não se trata de ser bom ou de ser ruim, essa é a realidade. O Lula precisa governar, porque se o Lula não governar, é isso que eu digo a você, se o Lula não governar, se ele não tiver apoio no Congresso, ele vai ser derrubado, ele não vai se reeleger. E depois sabe quem volta? É o Bolsonaro. Então o Lula já fez isso nos mandatos anteriores, ele teve o PL ao seu lado, teve o PP ao seu lado, e isso não impediu que o Lula fizesse 2 governos tão bons que permitiram que ele se reelegesse pela segunda vez e obtivesse um 3º mandato. Então, realmente, a gente precisa ter maturidade e entender, como o Lula diz, que o povo escolheu esses deputados, o povo escolheu esse tipo de gente. É preciso governar com quem o povo escolheu. E, por fim, o 4º item desse quadriênio aí de partidos, do Centrão e da base de Lula, o Centrão e a base de Lula discutem até formação de blocos, federação e até fusão para ampliar espaços e atuar na base de Lula. Partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o PP, retoma tratativas com União Brasil por uma aliança mais duradoura. PSD e MDB avaliam atuação em bloco na Câmara. Após a definição das presidências da Câmara e do Senado, as legendas buscam agora formação de blocos como forma de garantirem espaço e poder na configuração do Congresso. De um lado, partidos de centro mais próximos do governo, como PSD e MDB, tentam se unir para disputar comissões e se manterem influentes nas casas. Do outro, o Centrão alinhado a Arthur Lira, reeleito com votação recorde, que quer manter a hegemonia. No segundo caso, além dos blocos, também há conversas para federações e fusões. União Brasil e o PP retomaram as tratativas paralisadas na eleição para formar uma federação.
O primeiro tem 3 ministérios, Turismo, Comunicações e Integração Nacional, mas quer mais espaço para dar a maioria dos 59 votos ao governo na Câmara. Juntos, os 2 partidos vão somar 106 parlamentares na casa, superando o PL, que tem 99. No outro lado, o PSD de Kassab abriu conversas para estabelecer um acordo com o presidente do MDB, Baleia Rossi, de modo a implementar uma atuação conjunta nas bancadas da sigla. E quem acompanha as conversas afirma que as tratativas de Kassab e MDB não avançaram no Senado, mas devem se viabilizar na Câmara. Então é isso. Na verdade, aqui a gente vê que a dificuldade para montar uma base de apoio no Congresso é praticamente nula, desde que você entenda o que é que acontece nessa casa. Infelizmente, minha amiga, meu amigo, grande parte dessas figuras que estão no Congresso hoje, que vão aderir à base de Lula, é gente na qual eu jamais votaria, e você que me ouve também. Porém, o povo elegeu. E elegeu porque eles tinham dinheiro, e esse dinheiro foi dado por empresários. O que é que tem que fazer o governo Lula? Tem que trabalhar para tirar os grandes financiadores de campanha da política brasileira. E os grandes são os empresários. Proibiram os empresários, as empresas de financiar campanhas eleitorais, mas os donos das empresas estão financiando o que dá na mesma. E enquanto o poder econômico atuar nas eleições no Brasil, não vai ter jeito. Ou faz federação, ou faz acordo, ou não governa. E o Bolsonaro está se miniaturizando nas redes. Ele perdeu 360 mil seguidores no Instagram nos últimos 2 meses. Ele iniciou uma tendência de queda em dezembro de 2022, com o chororô, com a covardia, não é? Até mesmo o gado começa a acordar. E segundo o aplicativo CrowdTangle, do Facebook, o perfil de Bolsonaro no Instagram tem perdido seguidores nos últimos meses. Somados os meses de dezembro e janeiro, ele já perdeu 360 mil perfis que o seguiam. E PP, União Brasil e Avante se aproximam de formar uma federação. O objetivo é conseguir melhores espaços no governo e no Congresso e fortalecer-se politicamente. A tendência é essa. Na verdade, quanto menos partidos tivermos no Congresso Nacional, melhor para o Brasil. Porque a quantidade de partidos é abusiva e gera muito gasto para o país e pouco resultado. E a extrema-direita cresce no Congresso Nacional e procura um novo líder. Costura de blocos partidários minam a insurgência de congressistas para dar vazão a pautas reacionárias dos últimos 4 anos. Essa gente realmente cresceu na eleição, graças ao Bolsonaro, e, na verdade, é preciso trazer a direita, que não é extremista e que não tem orientação neonazista como essa, porque quando se fala em extrema-direita, eu vivo pregando isso aqui, minha amiga, meu amigo, quando se fala de extrema-direita, não se está falando de nada menos do que do neonazismo. Extrema-direita é a ideologia de Adolf Hitler e do nazismo. Tanto que aquelas coincidências todas que você via no governo Bolsonaro, por exemplo, esses dias, a prefeitura de São Miguel do Oeste teve, na verdade, a cidade de São Miguel do Oeste teve vereadores fazendo saudação nazista, e uma vereadora do PT que denunciou foi cassada, porque o nazismo é a ideologia do bolsonarismo, é a mesma coisa, e eu não estou exagerando, é isso mesmo. Então, para combater o neonazismo no Brasil, é preciso trazer a direita que acredita na democracia para o lado de cá. E a regulação do Telegram volta à pauta para frear o extremismo. O Telegram ele tem faturado alto no Brasil, simplesmente dando espaço para essa extrema-direita a qual eu estou me referindo, de forma a ganhar dinheiro. Né? Que essas empresas não têm ideologia, elas só querem saber de dinheiro. E o Brasil vai dar um ultimato para essa gente: ou regula ou vaza. Pronto. E Lula foca em pautas sociais e políticas públicas contra o retrocesso.
O Lula, na verdade, ele corre atrás desesperadamente em melhorar a vida dos brasileiros. Tem um entrave muito sério aí, minha amiga, meu amigo, que é o presidente do Banco Central bolsonarista, que está mantendo juros nas alturas para impedir que a atividade econômica melhore. É uma sabotagem clara, escancarada, e aí o que se precisa fazer realmente é ver como é que se pode, inclusive, acabar com essa história de independência do Banco Central, porque isso vai causar problema. Então o Lula aposta em melhorar rapidamente o bem-estar social, porque o que querem é que o Lula não consiga fazer nada e a população comece a se voltar contra ele. Isso seria o fim do Brasil. É preciso agir, e agir muito rapidamente. E cresce a bancada feminina no Congresso, que luta para ter mais voz. Essa é uma excelente notícia. Os parlamentares chamam atenção para o fato de que, mesmo tendo o maior número de representantes da história na Câmara, 91 mulheres, e no Senado 15, elas ficaram com pouquíssimo espaço nas mesas diretoras. Mas pelo menos é um caminho. Veja que há 91 deputadas, isso é um número recorde. No Senado também, nós temos aí praticamente 20% do Senado, não é? E praticamente também um pouco menos de 20% de mulheres na Câmara. Elas são 55%, mais ou menos, 55% a 60% da população. No mínimo, metade do Congresso Nacional deveria ter, em torno de 300 mulheres deveriam ter presença no Congresso Nacional. E o STF enfrenta impasse sobre como analisar casos de presos em atos democráticos. E aqui eu adianto para você, são 700 casos que o STF vai julgar de gente presa nos atos antidemocráticos, todos de dezembro e de janeiro, culminando com o 8 de janeiro. E, evidentemente, esses 11 ministros não têm capacidade física, não mental, de julgar todos esses casos. E isso pode travar o STF, é um problema sério a resolver. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.